Sem dúvida, o dinossauro mais icônico de todos os tempos, o Tyrannosaurus Rex, também conhecido como o Rei Lagarto Tirano, é conhecido em todo o planeta como o animal mais aterrorizante do planeta. Terra, com a mordida mais forte de qualquer organismo terrestre, com uma força de 35.000 newtons, o que é suficiente para esmagar um carro. Com 60 dentes cônicos afiados que podem crescer até um tamanho de 12 polegadas, não é surpresa que essa coisa tenha deixado uma impressão duradoura na imaginação daqueles que colocam seus olhos nela. Como um dos primeiros dinossauros descobertos, ele tem fascinado o público desde sua primeira aparição em filme com Os Fantasmas da Montanha do Sono, um curta-metragem dirigido por um pioneiro dos efeitos especiais, Willis O'Brien. E embora isso pareça rudimentar para nós agora, imagine o que o público em 1918 pensou disso. Isso teria sido como nada visto antes. Depois, aparecendo em O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle em 1925 e então O Grande em 1933, King Kong, onde ele briga com o grande macaco. É fácil ver como as pessoas se apaixonaram por essa besta gigantesca. Alcançou novos patamares de popularidade em 1993. Maior, mais cruel e mais realista do que nunca antes. Isso mostrou o Rei Lagarto Tirano em seu melhor momento. Jurassic Park revolucionou a maneira como devemos olhar para o Tyrannosaurus. Não em pé para cima como um canguru, mas inclinado para a frente mais como um pássaro. Fora do tamanho exagerado, esta foi a representação mais realista do Rex até hoje. Mas desde então, as coisas mudaram. Tivemos pesquisas nos dizendo que o T-Rex era, na verdade, um carniceiro, o que ainda está em debate, ou que era incrivelmente lento, atingindo uma velocidade máxima de 16 km por hora, e que, na verdade, morreria se caísse, esmagado pelo seu próprio peso, colocando em questão se essa coisa merecia o título de Rei Tirano. Mas novas pesquisas surgiram que não apenas nos lembra por que essa coisa era amada e temida, mas como ela pode ser realmente mais aterrorizante do que originalmente pensávamos. Um estudo conduzido pelo Dr. Malone e pelo Dr. David Hone, da Universidade Queen Mary, em Londres, usou um software de modelagem de computador para avaliar a população de T-Rex baseado em jacarés vivos, escolhidos por seu grande tamanho e relação próxima com os dinossauros. Levando em consideração fatores como tamanho da população, taxa de crescimento, expectativa de vida e a incompletude dos registros fósseis, os pesquisadores disseram que suas descobertas sugerem que pode haver dinossauros maiores por aí que ainda não foram descobertos. Um estudo publicado no Journal of Science estimou que cada geração de tiranosaurídeos consistia de 20.000 indivíduos e que houve 125.000 gerações nos 2,5 milhões de anos em que existiram, o que significa que entre os anos de 68 a 65 milhões e meio de anos atrás, estima-se que de 1,7 a 2,5 bilhões de indivíduos T-Rex vagaram pelo planeta. E quantos desses nós descobrimos restos fossilizados? 42. Apenas 42 de 2,5 bilhões. Isso é equivalente a pegar 1/4 da população humana da Terra, depois pegar 42 deles e dizer que o maior desse grupo é o quão grande todos eles poderiam ficar. Disse que os maiores fósseis de T-Rex conhecidos provavelmente estão no 99º percentil, representando o 1% superior do tamanho do corpo, e que ainda poderiam ser encontrados maiores. O Dr. Hone afirmou: alguns ossos isolados e pedaços certamente sugerem indivíduos ainda maiores do que aqueles para os quais atualmente temos esqueletos, então talvez o T-Rex do mundo não seja tão improvável quanto originalmente pensávamos. Mas quão grande essa coisa poderia ficar? Atualmente, o maior Rex é o Scotty, que se estima pesar 8,8 toneladas com um comprimento de 13,11 metros, já acima da média atual de 12 metros. No entanto, a pesquisa sugere que o Tyrannosaurus Rex era impressionantemente 70% mais pesado, pesando aproximadamente 15 toneladas em comparação com as 8,8 que atualmente é.
E não apenas isso, mas estima-se que seja 25% mais longo, com 15 metros em vez dos 12 atuais e quase 5 metros de altura. Isso é quase tão alto quanto uma girafa, ainda maior que o Rex de 13,5 metros que vimos nos filmes de Jurassic. Isso coloca em questão tudo o que aprendemos sobre essa criatura até este ponto. Como ela se movimentava e caçava? Ou suportava seu próprio peso? 15 toneladas em 2 pernas é uma grande façanha. Com o aumento da massa e do tamanho do músculo, também pode ser correlacionado a um aumento na força da mordida, o que significa que este triturador de ossos, temido em todo o mundo, poderia ter tido uma mordida ainda mais forte do que se pensava anteriormente. O Dr. Malone diz: é divertido pensar em um T-Rex de 15 toneladas, mas as implicações também são interessantes do ponto de vista biomecânico ou ecológico. Com esta pesquisa, o que nos é apresentado é uma espécie tanque que tinha o potencial para crescer ainda maior e mais aterrorizante do que o que vimos nos filmes do Parque Jurássico. Mas vale lembrar que este estudo especula as anomalias, aquelas que se destacam da média, como os leões aleatórios que são descobertos de vez em quando que são 75 quilos mais pesados que o resto. Mas essa não é a única revelação, pois o Rex não é o único dinossauro em que essa ciência é aplicada. Este estudo literalmente se aplica a todos os dinossauros. Pensem quão grande é o Patagotitan, o maior dinossauro que os cientistas literalmente já descobriram, pesando 57 toneladas, com um comprimento insano de 37,5 metros. Essa coisa poderia ficar ainda maior? As possibilidades são infinitas e inimaginavelmente aterrorizantes. Como as águas inexploradas do oceano, talvez nunca saibamos a real extensão da verdade, e talvez nunca saibamos o quão grandes esses animais poderiam ficar. Os pesquisadores acreditam que teriam que escavar fósseis no ritmo atual por mais 1000 anos para encontrar um animal que esteja no topo dos 99,99% do tamanho corporal. Mas por enquanto, esta pesquisa nos dá uma visão de quão imponente era realmente a era pré-histórica. Obrigado, residentes, por participarem do nosso vídeo de ciência hoje. Essas coisas sempre me fascinaram desde que me lembro, ao ponto de ser chamado de o garoto dos dinossauros na escola. Significa muito que vocês apoiariam meu sonho de falar sobre essas criaturas incríveis como uma carreira. Se você quer mais vídeos de ciência dos dinossauros, então dê um like neste vídeo, compartilhe e inscreva-se e morda o botão de notificação para ser notificado quando novos vídeos de dinossauros forem ao ar. Eu fui Alastair e veremos vocês, residentes, na próxima. Obrigado.